Quais suplementos um corredor precisa, na sua opinião? Ou tem que prestar mais atenção? Legal. Eu sempre parto, quando eu falo de suplementos, então não exatamente de macronutrientes, né? Mas vamos falar um pouco desses que a gente encontra em qualquer loja de suplementos e que o vendedor sempre quer convencer a gente que a gente precisa, indiscutivelmente. A glutamina, vou começar pela glutamina, que foi esse que a gente acabou de conversar. Ela é um aminoácido que o nosso corpo produz glutamina. Ela não é necessariamente um aminoácido que a gente não produz. Mas em alguns cenários ela é extremamente necessária, né? Então ela auxilia no processo de manutenção da saúde intestinal. Quando a gente fala de um atleta que tem uma saúde intestinal já comprometida, ela é importantíssima para a alimentação desses enterócitos, que são essas células intestinais. Eu realmente gosto muito de trabalhar a glutamina em atleta em um cenário de cautela também, até por conta dessa oxidação, quando a gente fala de catabolismo proteico. A glutamina ela é uma das primeiras a serem depreciadas ali enquanto aminoácido. Gosto por esse motivo. Não é indicação para todos os públicos, então depende do tipo de treino que você faz, depende da sua saúde intestinal, mas auxilia. Então é um aminoácido que auxilia. A creatina, para mim, ela é meio unânime. Eu realmente utilizo muito a creatina na prática clínica. Eu acho ela tem comprovação suficiente em relação à sua contribuição para a performance, justamente porque ela auxilia na produção de ATP. Então, se eu tenho uma boa saturação de creatina no meu músculo, eu consigo produzir mais energia quando eu exijo força, né? Então, quando a creatina, trifosfato, nada mais é do que a contribuição de um fosfato para essa molécula energética. Então, eu consigo repor essa energia porque a gente queima o ATP. Então, o ATP tem 3 moléculas. Eu queimo essas moléculas, essas uniões para produzir energia. E a creatina vai dar um fosfato rapidinho para essa molécula. E a gente consegue produzir mais energia. Um atleta que é muito bem suplementado com creatina, ele tem um estoque energético muito maior e ele consegue ter um aporte proteico energético de glicogênio muscular maior. É realmente um suplemento que auxilia muito na performance e na força. A gente não consegue correr durante muito tempo com força, subindo montanha, se a gente não tem força muscular. Então, a creatina... Então, Pode falar. desculpa, eu quero ficar com creatina aqui. Eu não sei, bem honesto, eu não sei como foi no Brasil, mas nos Estados Unidos, tipo, anos 80, 90, creatina foi a cara do futebol americano, tipo, a cara fazendo musculação. Eu fiz cross country, e a ideia nunca entrou de tomar creatina, porque isso foi as caras mais que quis massa e coisa assim. Mas hoje em dia, de repente, eu sinto tipo, creatina tá por todo lado. Todo mundo tá falando, tome por causa é bom para sua mente, é bom para músculo, é bom para dar mais força. Eu tô ouvindo quase tantas coisas boas, quase virou beterraba. Onde tipo, puxa, sério, faz tudo isso mesmo? E não é muito caro também. Então, esse ano, na verdade, eu comecei a tomar creatina, por causa disso, tipo, ok. E outra coisa que eu quero falar, creatina é uma coisa natural, não é um hormônio, tipo, porque até um jovem, eu vi todas essas caras de musculação tomando, na minha cabeça, creatina foi um hormônio, foi uma coisa ilegal que ele estava tomando, tipo, para uma coisa de agulha na veia, alguma coisa assim, né? Minha imaginação. Mas creatina é uma coisa que você vai achar em carne, você vai achar na frutos do mar, né? E até seu corpo tem a capacidade de criar mesmo, né? A creatina, uma quantidade. Mas isso é suficiente? E por que a gente tem que tomar mais? E onde vai guardar essa creatina que a gente está tomando? Muito show, adorei sua pergunta, adorei essa associação de creatina com, com bodybuilders e pessoas muito grandes. E eu acho que a gente teve esse período com grande parte dos suplementos que a gente tem hoje em dia. Então, você entrava numa loja, a gente entrava numa loja de suplemento, eram aquelas caveiras, aquelas pessoas fortes. Isso hoje em dia, inclusive, é proibido. Não é mais autorizado a gente fazer associação de imagem com produtos de suplementos. Então, reparem sobre isso. Ainda bem que essa lei surgiu, porque realmente não é sobre isso, a suplementação não é sobre isso. Hoje em dia, a gente utiliza proteína para tratamento em idosos, creatina para tratamento em idosos, porque o auxílio que esse nutriente traz não tem
correlação alguma com hipertrofia máxima se você não treina. Então, é muito o que eu falei, a gente conseguisse criar estoque proteico, músculo, só comendo whey protein, a gente sentava no sofá e comia. Se creatina criasse músculo dessa forma, a gente sentava no sofá, tomava creatina, esperava o músculo crescer e ficava lá esperando feliz. Então, você não, só consegue obter esse tipo de massa muscular se você é um indivíduo treinado. Se você não é um indivíduo treinado, você realmente não vai conseguir ter o estímulo daquele nutriente. Mas a creatina, ela está presente nos alimentos. A gente consegue ter... A concentração de creatina, ela não é muito alta. Então, em 500 gramas de carne, a gente tem de 2 a 2,5 gramas de creatina. E a gente fala de uma concentração para performance de saturação, né? Então, depende muito. Principalmente se o indivíduo não consome carne. Tá? A gente tem uma ingestão limitada dessa creatina. Mas quando a gente fala de performance, Roger, a creatina em uma concentração maior, então uma dosagem de... que a gente fala de saturar. Então, a creatina, o primeiro estágio da creatina é a gente saturar a creatina. Então, antes de ter uma dose usual, a gente ingerir uma quantidade grande, que normalmente é associada a quilo de peso também. Vai até 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas, depende do peso da pessoa. E aí, esse estoque de creatina a gente regula, então a gente continua mantendo depois com uma dose usual. Há estudos que falam sobre pausar a creatina, sobre fazer uso contínuo de creatina, mas ela nada mais é do que quando o indivíduo treinado facilita esse estímulo de força. Então eu aumento a minha capacidade de ter força, justamente porque ela dá o substrato para a produção de energia. E ela é um aminoácido, ela não é um hormônio. A creatina já foi proibida. A gente já não pôde usar por ser ergogênico, assim como, por exemplo, a cafeína, que também é ergogênica. Mas hoje a gente já tem respaldo científico suficiente, a creatina já é liberada. O atleta que não utiliza a creatina, ele está deixando de utilizar um estímulo ergogênico que é liberado pela indústria, que tem comprovação científica e respaldo para completamente beneficiar o ganho de massa muscular, o ganho de força muscular. E além disso, recentemente teve alguns estudos que trouxe a creatina também como um potencial antioxidante. Então, atletas de ultra, eles precisam ter um combate específico contra radical livre, justamente pelo excesso de oxidação, né? Então, tá respirando muito, tá gastando muita energia, a gente precisa combater radical livre, que é o que deixa até atletas enrugados, que a gente fala muito sobre esse excesso de radical livre. Então é importante a gente ter sempre boas estratégias de antioxidantes e mudar esses antioxidantes, e a creatina também tem essa função. Eu sou completamente bandeira creatina, gente, eu gosto muito da creatina. Acho que a gente deixou ela passar despercebida por muito tempo durante a performance, e acho que é um suplemento que auxilia unanimemente a todos os atletas, e enfim, hoje desenvolvo algumas teorias de produtos para uso de creatina em idosos também, em relação à sarcopenia, ganho de força nesse público que precisa desse tipo de cuidado também. Então, a gente tem respaldo literário da creatina para diversos nichos, e quem não toma deveria conversar com o nutricionista ou pesquisar um pouco mais, porque com certeza vai ter contribuição aí na performance. Então, e vou ficar com... Até eu vi uma pesquisa outro dia, pessoa normal, eu sou profissional de ler esse tipo de coisa, mas até com depressão, eles viram que estava ajudando pessoas com depressão. Mas com isso, alguém ouvindo que talvez não está tomando creatina, o que eu estou ouvindo você falando, vamos supor, alguém, não estou falando nada contra vegano ou vegetariano, mas vamos supor, uma atleta vegano ou vegetariano tem um estoque mais baixo, provavelmente, de creatina. Então, o que eu vi você falando aí, para tipo, vamos supor, 20, 30 dias, eles têm que tomar uma quantidade um pouquinho maior. Tipo, vamos supor, 5 gramas, não quero falar o número exato, mas é um pouquinho maior para chegar no ponto razoável de saturação de creatina. É isso, né? É que não, a creatina, ela é o suplemento creatina, né? Ele é um suplemento de produção sintética. Então, não tem um boizinho ali. A gente pega essa molécula, não tem um animal ali, né? A gente pega essa molécula e replica essa molécula na indústria. Ainda assim, é uma fonte é uma fonte sintética, não é uma fonte natural, né? Mas o vegano, o vegetariano, ele costuma ter uma concentração menor porque ele não ingere os alimentos fontes. Então, por exemplo, se eu ingiro carne, eu tenho uma concentração maior de creatina ingerida ali. Se eu não ingiro, eu não tenho uma concentração de creatina, que é a principal fonte de creatina do segmento alimentar.
O atleta vegetariano, o atleta vegano, ele precisa de uma concentração maior porque ele já não tem isso. E isso, gente, dá para pedir abertamente para as nutricionistas de vocês, viu? Então, quando ela fizer a dieta, dá para entender. Quanto eu ingiro de creatina? Porque isso é um dado que a gente tem dentro das tabelas de composição alimentar. E aí a gente consegue, dentro disso, saber quantos suplementos você precisa. E aqui é até uma bandeira que eu levanto para a nutrição. Então, os cálculos que nós fazemos, eles são extremamente complexos para entregar a individualidade dos pacientes. A dose usual de creatina são 3 gramas por dia. Inclusive que a gente encontra na maior parte dos suplementos, bem a dosagemzinha de 3 gramas. Mas para muitos atletas a concentração não é suficiente. Se é um atleta, eu mesmo tenho um atleta de basquete que tem 120 quilos, 3 gramas de creatina para ele é uma dose muito baixa mesmo. Então é preciso identificar, entender qual é o seu consumo para uma suplementação assertiva. Mas normalmente vegetarianos e veganos não utilizam só 3 gramas. E a saturação ela é comum a todos os atletas, não só os vegetarianos e veganos. É uma estratégia nutricional para que a gente consiga equivaler esse número de absorção de creatina no músculo de uma forma um pouco mais rápida. Senão esse processo é um pouco mais lento e a gente consegue observar os benefícios. Então, saturar a creatina é uma forma da gente conseguir observar os benefícios do ganho de força a partir dessa hidratação de creatina no músculo. E só para voltar a coisa eu falei vegetarianos, veganos, mas no facto é meio tipo, quase chegando ao ponto da beterraba. Para chegar no ponto, vamos supor, você é um atleta tentando chegar no ponto de pico, para consumir na comida creatina suficiente, acho que seria quilos de carne, você tem que comer todos os dias, nem só um dia, nem só um churrasco. Tipo, todos os dias você tem que tomar uma quantidade absurda de carne para chegar no ponto razoável para um atleta tentando dar total, tipo, normalmente. Então, isso não foi uma coisa contra vegetarianos, veganos aí. Então, e vamos tocar rápido. Cafeína, pessoas adoram ver cafeína no gel, na bebida para não, cafeína, eles vão diretamente para esse gel, porque provavelmente eles não sabem o resto dos ingredientes, eles tipo, tanto faz cafeína, quero.